A cerca de 130 anos-luz de distância, na constelação de Cefeu, existe um sistema estelar que desafia a nossa compreensão sobre a estabilidade do cosmos. O que vemos à primeira vista é uma estrela pulsante, um objeto que os astrônomos classificam como uma variável cefeida, o tipo de farol cósmico que usamos para medir as distâncias colossais do universo. Mas sob a superfície dessa estrela, algo está acontecendo. Ela não está apenas brilhando, ela está lutando contra a própria gravidade de uma forma que sugere um desfecho catastrófico, um processo que deveria levar milhões de anos, mas que parece estar ocorrendo em um piscar de olhos astronômico. Quando observamos os dados de sondas e telescópios espaciais, a conclusão óbvia é que a estrela está morrendo, mas a velocidade desse declínio aponta para algo que não estava nos manuais de física estelar até pouco tempo atrás. O mistério não reside apenas no fato de ela estar morrendo, mas em como seu núcleo está respondendo a pressões que superam tudo o que imaginamos ser possível em ambientes estelares dessa massa. O que torna este fenômeno perturbador é a desconexão entre o que a teoria prevê e o que os sensores detectam, um ritmo de pulsação que está desacelerando de maneira errática, quase como se o motor interno do sistema estivesse engasgando. Para entender por que isso nos mantém em alerta, precisamos olhar para a escala do que acontece ali. Uma estrela não é um objeto sólido, é um equilíbrio precário entre a força da gravidade, que tenta esmagar tudo em um único ponto, e a pressão de radiação da fusão nuclear, que empurra para fora. Quando esse equilíbrio se rompe, o resultado é um colapso. Mas no caso dessa estrela, o colapso não é um evento súbito de destruição imediata, mas uma sequência de transformações que altera a densidade da matéria a níveis que desafiam a lógica molecular. A camada externa da estrela está se expandindo e contraindo, expelindo ondas de choque que viajam pelo espaço interestelar, carregando consigo elementos químicos pesados que foram forjados nas profundezas do núcleo. A ciência sugere que esse fenômeno pode ser uma fase de transição rara, onde a estrela se prepara para ejetar as suas camadas exteriores e deixar para trás um núcleo denso, um cadáver estelar. No entanto, o ritmo com que isso ocorre levanta uma questão que ainda não tem resposta, o que desencadeia a aceleração súbita em sistemas que deveriam ter uma vida longa e estável. A resposta pode estar escondida na interação invisível com um parceiro que ainda não conseguimos observar diretamente, ou em uma instabilidade intrínseca à própria composição da estrela, algo que chamamos de anomalia de opacidade. À medida que nos aprofundamos, percebemos que o problema não é apenas a estrela, mas a radiação que ela emite. A cada pulsação, ela envia para o espaço uma quantidade de energia equivalente a milhares de sóis. Isso cria um ambiente onde a poeira e o gás ao redor da estrela são varridos, remodelando a nebulosa onde ela nasceu. É um processo de limpeza cósmica, um reset que prepara o terreno para uma nova geração de estrelas. Mas ao olharmos mais de perto, surge uma contradição. Os modelos matemáticos não conseguem explicar por que essa estrela mantém a sua forma esférica mesmo sob tensões de maré tão extremas. É como se houvesse uma estrutura interna invisível, uma forma de matéria que, sob pressões extremas, se comporta de maneira diferente do plasma que conhecemos. Aqui entramos no terreno da física especulativa. Algumas hipóteses sugerem que, no centro de estrelas dessa natureza, a matéria pode atingir um estado que precede a degeneração total, onde os elétrons e prótons começam a se fundir de forma mais eficiente do que em estrelas menores. Isso criaria uma região de alta densidade que atua como uma âncora, mantendo o sistema unido enquanto o resto da estrela é literalmente arrancado pela sua própria pressão interna. Se essa hipótese estiver correta, estamos olhando para um laboratório natural de física de alta energia,
um lugar onde as leis do universo são levadas ao seu limite absoluto. Você pode se perguntar por que nos importamos com um ponto de luz a tantos anos-luz de distância. A resposta é que o destino de cada partícula ali presente é o mesmo que compõe o nosso planeta e os nossos corpos. A forma como essa estrela lida com o seu fim é, em essência, o modo como o universo recicla os seus blocos de construção. Cada grama de ouro, carbono ou oxigênio que existe na Terra passou por um processo de morte estelar semelhante a este. No entanto, há um detalhe que os astrônomos começaram a notar apenas nas últimas observações. A pulsação não está apenas desacelerando, ela está mudando de frequência. Imagine um relógio que, em vez de tic-taquear de forma constante, começa a perder segundos de forma irregular, aumentando a distância entre cada batida. Isso indica que a estrutura interna está passando por uma reorganização catastrófica. Não estamos apenas observando uma estrela morrendo, estamos vendo o sistema interno de um objeto massivo sendo desmantelado peça por peça. E é aqui que a investigação toma um rumo inesperado. Ao calcularmos a massa perdida nas últimas décadas, os números não batem. A estrela está perdendo material a uma taxa que exigiria uma fonte de energia externa, algo que não deveria existir em um sistema isolado. A ideia de que uma estrela solitária possa estar sendo alimentada, ou, pelo contrário, drenada por algo que não conseguimos ver, força os cientistas a reconsiderar o papel da matéria escura no ciclo de vida estelar. Será que grandes concentrações de energia invisível poderiam estar interagindo com campos magnéticos estelares, acelerando o processo de exaustão do combustível nuclear? Essa é a grande virada na nossa compreensão. Por décadas, pensamos no ciclo de vida das estrelas como um processo autônomo, quase mecânico. O que vemos agora, porém, é que o cosmos é muito mais interconectado do que pensávamos. A estrela não é um indivíduo isolado, ela é um nó em uma rede invisível de influências gravitacionais e energéticas. A sua morte não é o fim de uma história, mas a alteração de um campo de forças que se estende por anos-luz. Quando observamos a magnitude dessa perda de massa, percebemos que o sistema está em um estado de desequilíbrio perpétuo. A energia que deveria ser armazenada é liberada violentamente, e a gravidade, que deveria comprimir, acaba sendo o catalisador da dispersão. É um paradoxo físico, a força que cria a estrela é a mesma que, ao atingir o seu limite, torna-se a sua destruidora. A tensão entre essas duas forças, a gravidade que atrai e a pressão que repele, define não apenas a vida desta estrela, mas a arquitetura do universo inteiro. À medida que o tempo passa, o brilho dessa estrela irá desaparecer, não de repente, mas através de um longo processo de esmaecimento, até que ela se torne invisível para os nossos telescópios atuais. O que restará será uma assinatura infravermelha, um rastro de calor que persistirá no vácuo por milênios. E no fim, o que aprenderemos com esse fenômeno não é sobre como uma estrela morre, mas sobre a fragilidade da estabilidade. O universo é governado por leis que parecem imutáveis, mas que, diante das escalas de tempo certas, revelam-se dinâmicas e impermanentes. O fato de que esse sistema ainda está ali, pulsando e resistindo, nos lembra de que mesmo os processos mais violentos do cosmos possuem uma certa resiliência. A natureza tem uma capacidade espantosa de transformar o caos em estruturas novas, de garantir que a energia perdida em um lugar seja a semente de algo novo em outro. O destino final daquela estrela, por mais inevitável que seja, é apenas um momento de transição dentro de uma sequência maior. Nós olhamos para as estrelas buscando respostas, mas o que encontramos, muitas vezes, é apenas um espelho do nosso próprio desejo de entender algo que é fundamentalmente maior do que a nossa percepção. A estrela continua o seu ciclo e o universo continua a sua expansão, indiferente ao que descobrimos
ou ao que deixamos de compreender, mantendo seu segredo mais profundo escondido atrás da luz que ainda nos alcança. No fim, a verdadeira lição não é sobre a morte, mas sobre o movimento incessante e a complexa rede de forças que, mesmo na ausência de vida como a conhecemos, continua a escrever a história do cosmos, uma pulsação por vez.